A investigação já tramita tem algum tempo. Foi o período de coleta de informações acerca da aquisição, coleta de informações acerca do uso dos recursos, e que nos levou à conclusão que o caso seria de propor ao judiciário a anulação do negócio que se fez. Existem essencialmente dois fundamentos que nós verificamos. O primeiro é a dispensa de licitação, que nos parece irregular. No primeiro plano, quando se vai alugar, quando a administração pública vai alugar um imóvel, vai adquirir um imóvel, é preciso que ela leve adiante um processo licitatório de seleção de bens disponíveis para atender aquela necessidade. A exceção para que se leve adiante um processo licitatório é a circunstância em que a localização do imóvel, ou eventualmente alguma característica particular do imóvel condicione a sua escolha. Nesse caso, os elementos que foram trazidos pelo município no contexto daquele processo administrativo, ao juiz do Ministério Público não autorizavam que se fizesse a dispensa. Era preciso que se o município quisesse adquirir um imóvel ou quisesse locar um imóvel para atender uma necessidade sua, era bastante possível que pudesse, por exemplo, dizer qual era a metragem do imóvel que quisesse comprar, qual era a dimensão, qual era o setor da cidade que pudesse, enfim, que quisesse localizar o seu dispositivo, a sua secretaria, ou o que fosse que quisesse instalar, não é? De modo a permitir que todo mundo que tem um imóvel pudesse dizer, olha, eu tenho interesse eventualmente em travar esse contrato. Eu preciso do espaço para colocar um órgão da prefeitura. Né? Há esse imóvel à venda. Os preservacionistas acham que tem que comprar esse imóvel para fim de preservação. Como é que eu vou licitar? Recurso do fundo do patrimônio. Não precisa ser advogado. Não há como licitar. Foi feito processo de dispensa de licitação pública, foi publicado na imprensa. Na realidade, a compra, nem parte quem motivou, impeliu o município a comprar, foram as pessoas que lidam com essa parte preservacionista do imobiliário municipal. O município só deu andamento a isso aí. Foi um processo que demorou muito. Né? Foi feita avaliação por engenheiros da prefeitura, né? E o valor que foi avaliado foi o valor posto na compra e venda. A Câmara aprovou por quase unanimidade. Outra ponderação que se faz, e que a mim parece bastante mais grave, né, é a utilização do recurso do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico por um bem que não é tombado. Ele é um imóvel que está inventariado, já foi inventariado junto com outros tantos imóveis e está num processo de tombamento já há algum tempo. Existe uma previsão específica na lei de que o bem a receber, que a utilização daqueles recursos precisa se destinar a reformas, ou a aquisição de bens que sejam tombados. Até antes do ajustamento da ação não havia tombamento formal com relação àquele imóvel. Não havia um ato administrativo de tombamento. O Instituto do Tombamento no município do Rio Grande é regulado por uma lei municipal. Esse tombamento irradia efeitos, inclusive, para construções das vizinhanças. Né? Ele condiciona modificações que eventualmente as vizinhanças possam estabelecer por conta da importância histórica do bem, ou seja, tem uma série de procedimentos que têm que ser tomados e aferidos, né, com relação àquele bem, para saber se ele poderá eventualmente ser tombado, e somente depois da realização desse tombamento é que o município pode acessar esses recursos, não é, de modo a poder investir no imóvel que pretende reformar, adquirir ou locar. Realmente a interpretação literal da lei é isso. Mas é um prédio que está inexoravelmente ligado à história da cidade, ao registro do passado da cidade, é de importância histórica. Formalmente, ele está num processo longo de tombamento que eu não sei. Eu não tenho conhecimento. Está na Câmara. Está na Câmara há anos. Eu não sei. E aí não tem lógica. Como é que eu não vou preservar, não vou salvaguardar um prédio, tendo recurso para utilizar e deixo ele ser derrubado e não vai ser tombado mesmo? Essa realidade contrasta com uma série de outras demandas que se tem na cidade, no sentido de cobrar do município providências para a reforma, né, restauração, resguardo, manutenção e de bens sobre os quais há tombamento. Eu dou um exemplo, Cassino dos Mestres. Então, o Ministério Público hoje litiga com o município no sentido da tomada de providências de recuperação da área, de recuperação do prédio, né, tomada de providências de cercamento, controvertem, recursos judiciais,
não é? Para que se possa fazer um investimento naquele bem que é tombado, que tem essa guarda de restrição, e a justificativa é que não há recurso. São dois objetivos. Um é ter espaço para ser ocupado por atividade do município. Esse é um. O outro, vai de carona, se aproveita isso, já se preserva o prédio. O Cassino dos Mestres não tinha como ocupar, né? Então, são coisas diferentes. É restauro, que é caro, é necessário. Né? E não dá conta, tem caixeira alta. O Cassino dos Mestres tem que fazer toda uma recuperação, tanto interna quanto externa. E o recurso não daria nem para iniciar. Não daria nem para iniciar. Se o conselho não quisesse, não tinha consenso, não liberaria. Não, e está bem fundamentado. Eles tinham interesse também. A utilização do recurso do Fundo do Patrimônio Histórico em bem não tombado é ilegal. Assim, para além de pedir anulação, não é, dessa aquisição, o que se pede é que o município restitua com recursos livres seus o Fundo do Patrimônio Histórico. Devolva ao Fundo do Patrimônio Histórico o dinheiro que foi sacado dali para a aquisição desse imóvel. Né? Anulando-se ou não anulando-se o negócio. Se o Poder Judiciário compreender que o caso é de não anulação, ainda assim se pretende que haja determinação para que o município diga o seguinte: olha, manteremos a casa, não vamos anular, tudo bem, mas devolva o dinheiro ao fundo. Pela importância histórica, nós vamos pesquisar e ir atrás dos fatos que mantenha esse dinheiro do fundo na aquisição, porque é importante para o fim que se propõe o Conselho.